Coco vive em um mundo cheio de magia e criaturas extraordinárias, onde apenas os nascidos bruxos possuem a capacidade de usar magia, ou pelo menos é isso que todos foram ensinados a acreditar. Coco era uma menina esforçada, responsável por lavar os tecidos em um lago próximo e deixá-los impecáveis para os clientes de sua mãe. Aquele lago possuía um toque mágico, já que ele se purificava sozinho, permitindo que as pessoas lavassem roupas e tomassem banho sem poluir a água, que também servia de sustento para os animais da região. Depois de terminar de lavar, Coco volta para casa e sobe no telhado para colocá-las para secar. Enquanto brinca de ser uma bruxa capaz de fazer os tecidos voarem, ela de repente percebe uma carruagem voadora passando bem acima dela. Encantada com aquela visão mágica, Coco corre imediatamente escada abaixo para avisar sua mãe sobre o que acabou de ver. Porém, ao abrir a porta, ela acaba dando de cara com um homem de cabelos brancos. Coco pede desculpas na mesma hora, mas ele apenas sorri e diz que a culpa foi dele por estar parado bem ali. Nesse momento, ela escuta um grupo de mulheres comentando sobre os tecidos da loja e dizendo que não conseguem acreditar que encontraram produtos tão incríveis em um lugar tão afastado. Coco se enche de empolgação enquanto ela imagina que aquelas pessoas vieram na carruagem voadora, mas o homem de cabelos brancos explica que, na verdade, ele não faz parte do grupo delas. A mãe de Coco então pede que ela pare de ficar distraída e vá ajudar com os clientes. Logo depois, ela se vira para o homem e pergunta o que ele procura. Ele responde que está atrás de um tecido na cor de fumaça, mas comenta que pode voltar mais tarde caso estejam ocupadas no momento. Coco rapidamente diz para ele que ela mesma pode tirar as medidas do tecido. O homem fica um pouco surpreso, já que Coco parece muito nova, mas a mãe dela garante que ela é muito boa nisso. Animada, Coco se vira imediatamente para a mãe e pergunta se poderá ir ver a carruagem alada quando terminar o trabalho. Porém, sua mãe a lembra na mesma hora de que ela não deve mexer nas coisas dos clientes. Coco então promete que apenas vai dar uma olhadinha. Sua mãe acaba permitindo, e Coco volta toda animada para perto do homem de cabelos brancos, pedindo as medidas antes de seguir até o depósito. Ela encontra rapidamente o tecido na tonalidade exata que ele procurava e o posiciona sobre a bancada. Ao começar a medir o material, pega um lápis de madeira coberto de carvão e marca cuidadosamente o ponto final. Depois, controla a respiração e desliza o carvão em uma linha reta de uma única vez. Em seguida, utiliza a tesoura para cortar o tecido de forma impecavelmente reta, sem demonstrar qualquer dúvida. Coco estava tão focada no que fazia que nem percebeu que o homem permaneceu observando tudo ao seu lado. Ele então pega o tecido e comenta que ficou realmente impressionado com a concentração e a destreza dela. Seus movimentos foram precisos do começo ao fim, resultando em um acabamento perfeito. Ele comenta que jamais imaginou encontrar uma artesã tão talentosa em uma vila tão simples e chega a dizer que o trabalho dela é mágico. Coco fica espantada e responde que aquilo não tem nada a ver. Para ela, a magia é muito mais misteriosa e brilhante, além de bela e sagrada. O homem percebe o quanto ela gosta de magia e pergunta o porquê. Coco então explica que, quando era pequena, foi levada a um festival no castelo. Enquanto seguia uma borboleta, acabou encontrando um bruxo mascarado em um beco. O homem perguntou se ela queria comprar um livro ilustrado de magia. Naquela época, Coco nem sabia o que era magia, então o bruxo decidiu mostrar a ela todas as coisas incríveis que podiam ser feitas através da magia. Coco ficou completamente encantada com a beleza daquela demonstração e aceitou na mesma hora comprar o livro e a varinha oferecidos pelo bruxo. Quando voltou para a festa, mostrou os itens para sua mãe e disse que, quando crescesse, queria se tornar uma bruxa que colore o mundo com magia. Porém, sua mãe respondeu que era impossível, porque só quem nasce com poderes mágicos pode ser bruxo. Desde aquele momento, Coco nunca conseguiu desistir desse sonho. O homem de cabelos brancos pareceu interessado na história, mas, de repente, vozes agitadas começaram a ecoar do lado de fora. Coco correu imediatamente para descobrir o que estava acontecendo. Ao chegar lá, viu que a carruagem havia tombado enquanto o cocheiro ainda tentava controlar os cavalos assustados. Dois amigos dela estavam no local e confessaram que tinham tentado observar a carruagem de perto, mas um deles acabou se enfiando embaixo dela e bateu a cabeça, assustando os animais e causando o acidente. As mulheres que vieram na carruagem ficaram furiosas, dizendo que aquela carruagem pertencia ao pai delas. A mãe de Coco rapidamente pediu desculpas pelo ocorrido em nome dos garotos, mas as mulheres responderam que sem ela não teriam como voltar para casa. Felizmente, o homem de cabelos brancos se oferece para consertar. As mulheres perguntam quem é ele, afinal. Nesse momento, o homem de cabelos brancos tira um chapéu pontudo de dentro da capa e se apresenta como Kifri, o bruxo. Imediatamente, passam a implorar para que ele examine a carruagem. Após uma rápida análise, ele conclui que só precisa reaplicar a magia no fundo da carruagem. Porém, ao ar livre, seria complicado. Sem pensar duas vezes, Coco oferece a oficina da família, torcendo para que talvez tivesse a chance de observar um feitiço sendo lançado pela primeira vez. Infelizmente, seus planos são destruídos quando o bruxo pede que ela fique do lado de fora vigiando a porta, já que ninguém pode entrar durante o processo. Enquanto espera, Coco começa a pensar em como a magia está sempre presente ao redor deles, mas ninguém sabia usá-la, só os bruxos. Coco ouve os garotos que sobem no telhado tentando espiar o interior do lugar. Em vez de impedir os dois, ela acaba se juntando a eles, apenas para descobrir que o bruxo havia fechado a cortina da janela, impossibilitando qualquer visão
do lado de dentro. Coco, porém, decide continuar tentando. Ela vai até o andar de cima, pega o seu livro de magia e percebe que consegue enxergar através de algumas frestas na parede da oficina. Para sua surpresa, o bruxo não estava recitando encantamentos nem fazendo gestos mágicos. Na verdade, ele desenhava símbolos na peça do fundo da carruagem. Naquele instante, Coco finalmente entende que aquele objeto que ela pensava ser uma varinha, na verdade é uma caneta, e os bruxos desenham a magia para fazê-la existir. Assim que terminou o concerto, o homem saiu para chamar Coco, fazendo com que ela tivesse que correr rapidamente de volta. Quando ele abriu a porta, encontrou a garota toda suja e sem fôlego. Felizmente, a carruagem voltou a funcionar perfeitamente, e as mulheres finalmente puderam ir embora. Ifrit também vai embora caminhando. Então, a mãe de Coco comenta que ficou com medo de que ela quisesse partir junto daquele bruxo, por gostar tanto de magia. Desde que perdeu o marido para a doença, Coco se tornou a única pessoa que estava em sua vida, e ela não suportaria perdê-la também. Coco responde que jamais a abandonaria, e a abraça com força antes de voltarem para dentro para jantar. Mais tarde, já vestidas para dormir, as duas se despedem enquanto Coco sobe para o quarto. Assim que entra, ela pega rapidamente o livro de magia e a varinha que havia comprado anos atrás, percebendo finalmente que a varinha era apenas uma caneta especial e que o livro ilustrado, na verdade, ensinava como desenhar símbolos mágicos. Ela se senta imediatamente à mesa e começa a copiar o símbolo da página em um papel simples. Depois de algum tempo, consegue reproduzir o desenho, mas não percebe que o círculo ainda está incompleto e fica desanimada. Porém, por acaso, uma gota de tinta cai da caneta e fecha o círculo. No mesmo instante, pequenas faíscas saltam do papel, deixando Coco completamente fascinada, e ela começa a comemorar sem acreditar que acabou de usar magia de verdade. Empolgada, ela passa a testar outros símbolos mágicos do livro e até consegue invocar fogo do papel. Após inúmeras tentativas, começa a entender melhor como funciona e percebe que desenhos maiores geram feitiços mais fortes, enquanto símbolos feitos com maior precisão criam magias que permanecem ativas por muito mais tempo. Mas desenhar símbolos grandes e precisos era extremamente difícil, então Coco tem a ideia de colocar a folha por cima do livro e traçar os desenhos, já que isso parecia muito mais fácil do que reproduzi-los do zero. No instante em que conclui o feitiço, alguém a agarra pelas costas, salta pela janela e usa uma magia de propulsão para ganhar altitude. Era Kifri, claramente desesperado, perguntando que magia ela tinha acabado de usar. Assustada, Coco responde que não sabe. De repente, eles escutam a mãe de Coco saindo pela porta de entrada por causa do barulho e percebe que a casa inteira está sendo envolta por um tipo de cristal de gelo. O bruxo entende que Coco acabou usando uma magia proibida, mas já era tarde demais para salvar sua mãe, que acaba cristalizada junto com a casa. Desesperada, Coco consegue escapar com um chute e começa a cair, mas Kifri a salva no último instante. Coco tenta correr até sua mãe, mas o bruxo consegue agarrá-la novamente e volta a voar para longe dali. Coco começa a chorar sem parar, pedindo desculpas por ter usado magia, dizendo que não fazia ideia das consequências daquilo, e o homem acredita nela. Ele explica que esse segredo é escondido justamente para evitar tragédias como aquela. Segundo ele, qualquer pessoa pode usar magia, desde que possua uma tinta especial e os desenhos mágicos pré-determinados. Agora que Coco descobriu a verdade sobre a magia, o bruxo afirma que não tem escolha além de apagar suas memórias. Desesperada, Coco implora para que ele não faça isso. Ela pergunta quem poderia salvar sua mãe se esquecesse de tudo, e diz também que decorou o conteúdo do livro, que foi cristalizado junto com a casa. Nesse instante, Kifri percebe que o homem que vendeu o livro para Coco talvez tivesse a intenção de que algo ruim acontecesse, e entende que as lembranças da garota podem servir como pista para encontrá-lo. Coco então pergunta se existe alguma chance de salvar sua mãe caso descubram quem entregou o livro a ela, e ele responde que talvez sim. O bruxo pergunta se ela pode guardar o segredo da magia escondido das pessoas, e Coco concorda. Em seguida, ele questiona se ela tem vontade de aprender, deixando Coco surpresa com aquelas palavras. O bruxo então explica que, se ele não pode apagar a memória dela, ela deverá se tornar uma guardiã do segredo, e é justamente a partir daquele momento que ela se tornará uma bruxa. E é aqui que essa parte da história termina. Se você quer ver a continuação dessa jornada, deixe um comentário aqui embaixo dizendo o que achou. Obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.